Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico na carta aos Hebreus. Tivemos a lição anterior, muito bem discutida por todos nós, e foi tão bom saber que você esteve conosco. Se você não esteve, volta lá, assiste novamente, porque você vai ver a continuidade do que nós estamos desenvolvendo, né? Estou aqui eu e o Quias Paim, presidente da Igreja Batista Lindóia, e está conosco mais duas outras figuras interessantes, né? Vamos ver lá quem é que está com a gente. Isso. Entra um aí. Isso. Então, sou o pastor Nildo, tenho ajudado e trabalhado ali na Lindóia já há uns 16 anos, tem sido bênção essa caminhada que a gente tem feito juntos ali, assim como está sendo muito bom essa nossa caminhada aqui, conversando sobre essa carta aos Hebreus aqui. Então tem sido muito, muito bom esse momento aqui. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Thiago, pastor ali na Igreja Batista Lindóia também. Tenho já a oportunidade de dizer que já são, quase 6 meses aí de trabalho. Quase não é um novato mais. Quase. Mas eu tenho, uma das minhas responsabilidades na igreja é caminhar com os jovens da igreja. Tem sido um privilégio para mim também. Muito legal, que bom. No último encontro nosso, nós falamos sobre o capítulo 1, né, do livro de Hebreus, e falamos uma série de coisas, inclusive sobre a autoria do livro. E chegamos à conclusão que todo mundo chega, que nós não sabemos quem é o autor aos Hebreus, o autor humano aos Hebreus. Mas chegamos à mesma conclusão de que Deus é o autor desse conteúdo que tem dado à Igreja do Senhor Jesus a base, a segurança para alguns valores espirituais extraordinários na vida do cristão. Hoje nós vamos ver o capítulo 2, e eu gostaria muito que você pudesse abrir sua Bíblia no capítulo 2, se você puder fazer assim. Se não puder, você continue conosco aqui. Eu queria que nós dessemos uma olhada aqui no texto bíblico, porque eu acho que ele tem muito a nos ensinar. E eu gostaria de começar lendo o texto no capítulo 2, versículo 1, quando o texto diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Há uma preocupação do autor aos Hebreus com o comportamento dos primeiros cristãos. Havia toda uma carga de ensinamento, toda uma transferência de conteúdo, o que temos ouvido, as verdades que temos ouvido. E aí ele chama para que a gente dê muita atenção. E aí eu quero até compartilhar com vocês uma pergunta que eu tive que responder essa semana. Alguém mandou para mim um WhatsApp, crente novo, caminhando agora na vida cristã. Disse: pastor, por que que dizem que Jesus é Deus e depois dizem que Jesus é filho de Deus? Interessante que o capítulo 2 vai nos ajudar a responder essa pergunta. Qual é a diferença entre Jesus ser Deus e Jesus ser filho de Deus? Mas quando eu li esse versículo, me veio à mente um comportamento muito natural que todos nós temos, que é entrar aqui no Instagram e ficar passando, né? E a gente não presta muita atenção. Aí alguma coisa nos chama a atenção, aí a gente para naquilo que nos chama a atenção. Até aqui no YouTube também, no Facebook, alguns de nós ficamos passando. E quando uma coisa nos chama a atenção, a gente vai lá e dá atenção. Me parece que nós vivemos hoje em um tempo em que a atenção que nós estamos dando é uma atenção seletiva. E se é uma atenção seletiva, eu vou dar atenção ao que eu quero dar atenção. E me parece que aí nós temos um grande perigo. Eu olho para o autor da carta aos Hebreus, quando ele aponta para esse perigo, ele diz: olha, portanto,
precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. E eu queria ouvir aí, pastor Nilton, a partir dessas colocações iniciais, faz algum sentido o que eu estou colocando, dessa tentativa de atrair nossas atenções que as mídias sociais sempre querem? Eu acho interessante, pastor, quando o senhor fala disso, que nós precisamos prestar atenção às verdades que temos ouvido. E aí, quais verdades são essas, né? Quais são as verdades que estão chegando para a gente? E eu acho interessante que o autor de Hebreus aqui, ele tinha acabado de falar sobre os anjos, né? Ele tinha acabado de falar sobre isso, ele fala ali, portanto, os anjos, no versículo 14 do capítulo 1, que é o que está ligadinho ali, né? Como a gente está dividido aqui em capítulos e versículos, às vezes a gente não se atenta a isso, né? Ele fala, ó, no versículo 14, portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. E ele está trazendo para a gente no capítulo 1, e agora fazendo essa ponte para o capítulo 2, dizendo que Jesus é superior aos anjos. A mensagem de Jesus é superior a qualquer anjo, qualquer outra novidade de verdade que possa chegar. E aí me lembro de Paulo, em Gálatas, né? Dizendo assim, que mesmo que um anjo do céu apareça com a mensagem diferente dessa, que esse anjo seja maldito. Então, quando ele começa a dizer assim, olha, precisamos ficar atentos, está chegando aí algumas mensagens, aquilo que chegar para a gente tem que tomar cuidado para a gente não se desviar da verdadeira mensagem. E aí talvez, pastor, a gente pudesse pensar, né? Que verdadeira mensagem é essa? Que é o que Hebreus está trazendo para a gente, né? Qual é a verdadeira mensagem? Qual é a verdadeira mensagem dos nossos tempos, nos tempos de redes sociais, de tanta informação, esse hiperconteúdo, né? A gente tem conteúdo de tudo que é lado, pregações de tudo que é momento. Aquilo que esses dias foi comentado na mensagem de domingo, a pessoa que escuta 3 mensagens logo de manhã, eu fiquei pensando que bênção, né? A pessoa está ali e ela já vê 3 mensagens e ela pode buscar. É isso mesmo, a gente está com conteúdos vários, mas eu preciso ficar atento. Que mensagem é essa que está chegando, né? E isso me faz olhar e ficar atento às mensagens que estão chegando a gente, penso até como uma advertência, né? Isso. E aí, Tiago, qual a reação que você pode trazer a essas palavras iniciais aqui? Eu gosto muito de olhar com bastante atenção para as palavrinhas que a Bíblia vão nos dando dicas, né? Então, o nosso primeiro versículo do capítulo 2, na NVT ele começa com um portanto, na NVI ele começa com um por isso. Então é assim, olha, eu disse uma coisa aqui no capítulo 1. Por isso, portanto, e o que ele disse? A gente conversou na nossa última aula, né? Ele é Jesus sendo superior aos anjos. Então, ó, se Jesus ele é superior aos anjos, aí o senhor falou muito bem dito, né? Temos que prestar atenção ao que temos ouvido para que a gente jamais se desvie. E o que é, né, essa verdadeira mensagem? Acho que o verso 2 ele já começa a explicar para a gente, né? Por quê? Se a mensagem transmitida por anjos, né? Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido, qual é a mensagem que foi transmitida por anjos, né? A lei, né? A lei, falamos disso, né? Eu citei aquele texto na última fala de Atos e Gálatas, né? A lei que foi transmitida a Moisés. Então, se a transgressão da lei foi punida por Deus de maneira correta, quanto mais se nós negligenciarmos tão grande salvação, que é a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. E o que os anjos disseram, Deus, no Antigo Testamento, puniu o povo porque desobedeceram, imagine a gente ouvindo de Cristo Jesus, tendo a mensagem da salvação, negligenciarmos isso, né? O que me fica é o que poderia ser, talvez, esse negligenciar a mensagem da salvação. Mas é isso aí, é o autor de Hebreus falando, olha, Jesus é maior que os anjos. Se o que os anjos disseram
Deus foi lá e, né, do jeito certinho. Imagine o que Jesus disse. Muito bom. Era essa a abordagem que eu faria ainda há pouco. O Nildo, quando faz referência aos anjos, eu ia puxar o versículo 2, ou seja, o autor continua nessa proposição de querer mostrar a superioridade de Jesus aos anjos. Por quê? Vamos ver o que diz o texto lá, né? Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. Aqui nós temos uma indicação de uma mensagem que não é politicamente correta. A mensagem de receber o castigo, receber as consequências, de entender que não é do nosso jeito. E a força do nosso tempo é exatamente contrária. Hoje você faz o que você quer, quando você quer, o que você tem vontade de fazer. Os valores, eles são todos relativos. E quando o versículo está um sanduíche entre o que foi falado no primeiro capítulo e o versículo 2 aponta para a necessidade que Deus teve de honrar o que foi dito pelos anjos, ou seja, há uma referência, há uma base, há um conteúdo. Então, nós podemos valorizar esta mensagem, ela foi transmitida, toda transgressão e desobediência trará consequência. E aí entra no versículo que o pastor Tiago já citou, o que nos faz pensar que escaparemos, e eu sublinho aqui a palavra, negligenciar. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. E aqui nós temos dois detalhes que me chamaram a atenção. O autor retoma o capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou nos últimos dias. Ou seja, primeiramente anunciada pelo Senhor. Aí, aqueles que tiveram um encontro com o Evangelho, o encontro com Jesus, não têm a referência que os destinatários aqui tinham. Os destinatários da carta aos Hebreus tinham a referência do Antigo Testamento. Eu me lembro que o pastor Nildo falou na aula anterior exatamente sobre, eu não sei se foi o pastor Nildo, não sei quantas citações do Antigo Testamento estão na carta aos Hebreus. Foi você, Nildo, ou foi outra pessoa aí? Acho que foi o pastor Vili. Vili. Ou foi o pastor Tiago? Eu falei do capítulo 1. Do capítulo 1, tinham 5 citações mostrando que Jesus era superior aos anjos. Então foi o Vili. O Vili falou que a carta aos Hebreus tem 30 e poucas, se não me engano, citações do Antigo Testamento. E aí, para o povo, o público imediato da carta aos Hebreus, ele aponta para o que Deus cumpriu na lei, o que Deus anunciou na lei, nos profetas. Mas agora ele faz uma afirmação de que há necessidade de uma ruptura para se dar atenção ao que Jesus falou enquanto aqui esteve conosco, né? Anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar. E Deus confirmou essa mensagem. Há uma necessidade de confirmação da mensagem que a Bíblia Sagrada apresenta. Deus confirma. Ei, pastor. Através. Diga lá.
Eu acho interessante esse começo do versículo 3, porque a resposta ali, ela tá clara, né? É uma pergunta com a resposta já no texto, né? O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos, essa grande salvação? Quem você pensa que é, né? O que você acha? Não tem como escapar. A resposta é essa, né? A resposta é aquela pergunta que já está a resposta no texto, né? A Na brincadeira, a NVI, ele brincadeira que a gente fez fala... no. Cadê aí? Pastor Nildo, a brincadeira que a gente fez no Jovem, só desse pedacinho, é assim: e como Ah, escaparemos de tão grande salvação? De se negligenciarmos, né? Não escaparemos. Não escaparemos. aham. Se negligenciar, Não não escaparemos. A escaparemos. NVI fala assim, ó, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, é interessante isso, né? O que a gente vai fazer para escapar? Não tem. Por quê? Essa salvação, primeiro, foi anunciada pelo Senhor e foi confirmada por todos que ouviram. Não temos desculpa. Para mim, aqui está dizendo assim: olha, a gente se torna indesculpável se negligenciarmos tão grande mensagem. E é uma mensagem muito poderosa, né? Tudo isso que nós temos visto sobre o Jesus revelado, o Jesus das Escrituras, o grande profeta que Moisés disse que haveria de vir. E a gente vai falar sobre Moisés no próximo episódio nosso aqui de conversas, né? E se a gente pensa nisso, nessa ideia de como escaparemos, e aí eu penso assim, pastor Ilquias, como as pessoas acham que escaparão? Vivem uma vida, e às vezes eu não quero nem falar de quem está fora do ambiente eclesiástico, talvez dentro da igreja mesmo. Pessoas pensam e vivem como se elas fossem escapar, como se elas pudessem escapar. Vivem essa vida meio dupla, meio dúbia, onde elas vivem como se o Senhor, como se Jesus, como se essa mensagem pudesse ser ignorada, como se eles pudessem ter escape. Mas isso, e aí o senhor começou o versículo 4 ali, quando eu interrompi, e Deus confirmou a mensagem. Não é uma mensagem solta ao vento, é uma mensagem que foi confirmada através de sinais, maravilhas, né? E eu fico pensando aí, pastor, como que a gente podia, então, dar um significado para isso? Como que a gente negligencia a salvação, né? Eu acho que seria legal a gente pensar sobre isso, sobre como a gente aplica, então, para a nossa vida, né? O pessoal tá assistindo a gente aí pensando, tá, e daí? Como que a gente aplica isso, né? Eu acho que o Thiago Negligenciar falar, né? a salvação. Eu ouvi uma ilustração que o pessoal conta por aí. Você pega um porquinho infantil, dá um banho nele, limpa o bichinho, põe uns perfumezinhos nele, põe uma fitinha no cabelo, e aí você solta ele. Ele vai direto, né, para a primeira lama e a primeira porcaria que encontrar. Como é que a gente... Achei que ele ia direto para um costelão, fogo de chão, frigideira de 6 horas. E há coisas que são naturais do homem, o homem natural, e há coisas que são naturais do homem espiritual. Se nós somos salvos, e o contexto de Hebreus é esse, Hebreus está sendo escrito para judeus que estão começando a flertar com uma tendência natural da sua religiosidade de origem. Ou seja, isso tudo que eu recebi de novidade, de salvação pela graça, pela fé em Jesus, esse novo estilo de vida, agora começa a ser confrontado com a minha experiência religiosa e espiritual que está impregnada em mim, na minha mente, no meu coração. Há uma tentativa de voltar à prática da base da religião judaica. Mas nós já nascemos de novo, nós somos uma nova criatura.
Jesus vai deixar isso muito claro, né? Nós nascemos de novo, agora nós temos uma nova realidade espiritual, nós somos um ser espiritualmente lavado, remido, salvo pelo sangue de Jesus, e a única maneira de eu voltar atrás é negligenciar aquilo que eu sou. Ou seja, eu não permitir que a salvação que eu tenho e que eu estou nela atue em mim. Há uma outra passagem bíblica que diz assim, nós devemos desenvolver a vossa salvação, não é assim? Então, eu preciso permitir que os frutos de justiça que a salvação produzirá naturalmente se dinamizem na minha vida. A única maneira de isso não acontecer é eu negligenciando essa salvação. É eu dizer, olha, eu não quero nascer de novo, eu quero voltar para dentro novamente da barriga da minha mãe, eu quero voltar aos rudimentos. A gente vai chegar lá, Hebreus é interessante demais. Nós vamos chegar lá, quando o autor, os Hebreus, trata com muita profundidade essa questão de voltar a viver negligenciando a salvação. Então, o autor começa a dar uma pincelada aqui no capítulo 2, que se você é salvo, você deve permitir que o fruto da salvação se dinamize em você. Então, negligenciar a salvação é não permitir o fruto do Espírito, né? Eu penso que é algo mais ou menos assim. O que é que você acha, Tiago? Tem alguma coisa a ver diferente do que eu estou colocando aqui na sua percepção? Não, eu acrescentaria só uma coisa que eu penso sobre negligenciar a salvação, que às vezes pode ter a ver também com eu ser salvo, mas tentar viver como se não fosse. Que é muito do que o senhor falou, né? De você não deixar o fruto dessa salvação se desenvolver na sua vida, né? E eu acho que às vezes isso acontece muito dentro da igreja, né? Porque às vezes a gente coloca muito aquela ideia mais radical, né? Do desviado, daquele que se afastou, né? Mas às vezes a gente pensa dentro da igreja, né? Eu sou salvo, mas não dou um dízimo como salvo. Eu sou salvo, mas não frequento os cultos como um salvo, né? Ah, eu sou crente, mas eu não trato meu irmão na igreja, né, com o jeito que eu deveria tratar como um crente. Então eu vejo assim, a salvação tem várias coisas muito legais ali na prateleira, mas eu fico escolhendo qual que eu quero. Eu não pego todas. Eu fico, não, isso aqui tem a ver. Não, isso aqui eu não quero muito, não, porque deixa quieto. Essa parte da salvação eu não quero desenvolver. Acho que dá para brincar um pouquinho com esse negligenciar isso. Ser salvo, mas em muito não viver em alguns aspectos como um salvo. E aí, Nildo? Eu fico pensando aí, pastor, nessa provocação que o Thiago fez, né, de algumas questões assim, e como é fácil a gente negligenciar, né? Como é fácil a gente escolher qual aspecto da salvação, porque a salvação, ela vai gerar transformação. É o processo de santificação, né? A salvação não é um bilhete que a gente ganha para entrar no céu e a gente guarda no bolso, né? É um processo de caminhada, né? E se não houver esse processo de caminhada, fica difícil, né? Até porque quando eu entendo que a mensagem ela foi confirmada por milagres, sinais, maravilhas, vai fazer muito mais sentido, né? Eu me lembro do texto quando João Batista manda perguntar para Jesus. Ele já tinha anunciado Jesus, mas parece que houve uma crise nele ali. E aí, perguntem para Jesus se é você mesmo ou se precisamos esperar outro. E aí Jesus manda dizer, diga a João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, o milagre chegou. Né? Veja, toda a mensagem de Jesus ela estava sendo confirmada por isso. Jesus ele não fica mais divino por causa dos milagres, né? Ele seria divino da mesma maneira, mas os sinais e maravilhas elas foram confirmando tudo isso que foi acontecendo. Jesus ele não buscava fama, mas os seus milagres eles foram confirmando a mensagem dele. Então até que ele vai dizer lá, né, que estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome,
E aí fala lá todos os prodígios e milagres que faremos, confirmando a mensagem. E eu penso que é mais ou menos isso que o autor está dizendo aí nesse versículo 4, né? Isso, que ele vai falar sobre isso ali. Eu quero concluir essa primeira parte do capítulo 2, mas eu queria também reagir a essa provocação do que é que eu faço como evidência da salvação ou não. Né? Então, tem gente que... E trazer para perto de nós. Trazer para perto de nós, porque é muito bom a gente olhar para o texto sagrado e aplicar lá para longe da gente, remeter a 2000 anos atrás. E como os judeus Tiago foram fala abençoados gente... com esse texto, né? Nossa, como os judeus foram abençoados com esse texto. E aí, trazer para perto de nós o que é que a gente faz que a gente negligencia a salvação. Por exemplo, como é que a gente joga futebol? Né? Será que a gente evidencia a salvação ou negligencia a salvação? Né? Quando a gente está no momento de lazer, no momento relaxado, as evidências da salvação são vividas, alimentadas, ou a gente negligencia isso. E isso me preocupa um pouco, porque eu acho que, olhando para esse texto com as lentes do nosso tempo, nós vivemos hoje um momento de seletividade. Né? Quando o texto nos mostra a ver o todo da revelação de Deus, confirmada por Deus, sinais, maravilhas, prodígios, o todo da revelação de Cristo, também confirmada por Deus e passada a nós pelos apóstolos, pelos discípulos. E a gente vive hoje um tempo de escolha, ou seja, quando eu escolho ouvir e assistir apenas o que eu gostaria, eu começo a negligenciar a mensagem toda do Evangelho, que é confrontadora em áreas que eu preciso também. Então, quando a gente fala de vivenciar sem negligenciar a salvação, eu também preciso ouvir não só o pregador que eu gosto e a pregação que eu quero, mas ouvir toda a revelação de Deus. Então, quando o Nildo faz referência a quem assistia 3 sermões, e eu me lembro que nós falamos que não tem nada de mais assistir 3 sermões, mas e o tempo que você tem com a palavra de Deus e com a palavra, com o estudo sistemático da palavra de Deus, que a gente vai ouvir o que a gente quer, o que a gente gosta, mas também a gente vai ouvir o que a gente precisa, o que nos confronta. Antes de avançar no texto bíblico, não sei se alguém quer dar algum comentário até o versículo 4. Estou satisfeito. Então vamos avançar aqui, versículo 5 em diante. Jesus aqui é apresentado como um homem, né? É o Filho de Deus, mas é apresentado como um homem. Eu achei esse texto muito interessante. Além disso, não são anjos que governaram o mundo, não são anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos. Porque em certo lugar, alguém disse: quem é simples, mortal, para que penses nele? Quem é o filho do homem, para que com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroastes de glória e de honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e de honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Aí aqui, nesse ponto aqui, ele faz referência ao Salmo que nós compreendemos e nos lembramos,
Mas Jesus aqui é apresentado e, de novo, a temática dos anjos vem. E aqui é uma temática de comparação. Qual é o tamanho de Jesus diante dos anjos? Né? Pouco menor do que os anjos. Né? No entanto, o Senhor o coroou de glória, de verdade. Há uma necessidade de deixar isso muito claro. Os anjos falaram a verdade, os anjos tiveram suas palavras cumpridas, os anjos eram para essa comunidade de cristãos judaicos algo respeitado, consolidado, de autoridade, mas parece que Deus, através do Espírito Santo, instruindo o autor, traz esse olhar para como é que Jesus ele é constituído, né? Jesus é constituído como homem. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, pouco menor do que os anjos, por pouco tempo. Pouco menor do que os anjos, por pouco tempo. Há uma necessidade de olharmos para Jesus como Filho de Deus. Sabermos que ele foi homem, mas olharmos para ele como Deus. Qual a impressão desse texto que nós acabamos de ler aí? Alguém quer dar uma contribuição? Pastor, posso puxar, pastor Nildo? Puxa. Eu pegando um pouquinho aqui a referência a um antigo professor, ele vai colocar que esse parágrafo que o senhor leu, ele vai colocar Jesus como superior aos anjos por conta de ter sido colocado como o regente de todas as coisas. Então, por mais que Jesus tenha sido colocado como um pouco menor do que os anjos, por conta da sua figura humana, né? Quando Jesus assume a forma humana, essa é que está querendo dar. Não é que Jesus ele é inferior aos anjos em nada, ele não é inferior aos anjos em nada, porque ele é o próprio Deus, né? Mas o fato dele ter assumido a forma humana é como se ele tivesse o colocado como alguém um pouco menor do que os anjos, né? Mas ele vai dizer que mesmo sendo essa pessoa um pouco menor que os anjos, ele ainda o colocou como o coordenador, o regente de tudo. Tudo, o 8. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Então eu achei muito interessante. Olha, vocês podem ficar comparando Jesus com os anjos, porque Jesus foi um homem. Mas lembrem, um homem filho de Deus, então, portanto, Deus, e que é para esse homem, que é 100% homem, 100% Deus, que ele deixou todas as coisas sujeitas. Ele é o regente de tudo. O 8 vai terminar ali, vai continuar ali, ó. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, que aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. É esse que é um pouco menor que os anjos por conta da sua figura humana, foi colocado tudo debaixo deles. Então eu achei interessantíssimo esse jeito que o autor diz. Ele não só virou e falou assim, olha, Jesus ele é maior que os anjos, pronto, acabou. Entendam isso e acreditem nisso. Não. Ele foi ganhado de presente que tudo tivesse sujeito a ele. E aqui há uma... Eu acho interessante. Pode falar, Nildo. Pode falar. Não, pastor, eu ia só... E fecha aí, pastor. Não, pode ir lá, avance. Esse livrinho aqui de Hebreus, esse azulzinho aqui, o pessoal gosta muito, né, dessa série, Introdução e Comentário, Donald Guthrie, ele fala algo interessante, porque esse texto aí é um texto de Salmos. Uhum. E no texto de Salmo 8, não está falando ali de Cristo, mas está falando do ser humano. O texto fala que fez
o ser humano, os homens, não é um homem, fez os homens um pouco abaixo dos anjos. E existe uma possibilidade que a tradução seja, na verdade, seja Elohim, um pouco abaixo de Deus. E aí a discussão começa a mudar um pouquinho pensando nisso. Só que daí ele trabalha a seguinte ideia, que por que esse homem citado em Salmo, agora em Hebreus, ele não fala do ser humano, mas ele fala do Filho de Deus. Porque o que está sendo sugerido em Salmos seria um homem perfeito, o homem no plano ideal de Deus, como ele foi feito sem o pecado original, sem essas questões. E agora, está dizendo que agora esse homem, um pouco abaixo, lá em Salmo, talvez Elohim, né, um pouco abaixo de Deus, independente, a discussão dele fala que isso não interfere, mas é bem dentro do que o pastor Tiago disse, a autoridade dele, essa é a chave ali, porque ele tem a autoridade sobre todas as coisas. Inclusive, tem uma versão da Septuaginta que diz ainda que tem uma parte que tu o encarregaste de tudo que criaste. Tudo que foi criado, ele foi encarregado disso porque ele esteve ali. Veja, quando a gente vai se aprofundando no texto, né, nós vamos nos aprofundando no texto, a gente começa a perceber que o autor aqui, ele traz essa referência lá do Salmo, porque era um texto muito conhecido para eles, o Salmo eram suas músicas ali, e está dizendo assim, olha, o salmista lá, ele está falando muito mais do que nós, ele está falando do próprio Filho do Homem. Aí sim a referência é muito mais forte, né? Quem é o Filho do Homem? Aí você vê a palavra profética, inclusive várias vezes utilizada em Daniel, né? Não apenas agora como um ser humano comum, mas como um ser humano que vive, o que foi criado no ideal de Deus. Que aí a gente só tem hoje o próprio Jesus, que é o segundo Adão, segundo o apóstolo Paulo, né? Então, quando a gente começa essa discussão, vem todas essas informações na mente, pensando assim, então peraí, o que o autor de Hebreus está me dizendo é que eu tenho agora alguém que ele está num nível do ideal de Deus, e esse que está no nível do ideal de Deus, ele, seja por um pouco de tempo, quando ele se faz humano menor do que os anjos, né? Porque ele se esvazia de si mesmo e ele assume forma de homem, mas esse mesmo homem, Deus, esse mesmo homem continua sendo Deus, ele agora continua com toda a autoridade. Então isso para mim muda o cenário, né, quando eu entendo isso. Independente da posição, ele está ali alinhado com o plano de Deus. Você fez menção ao comentário bíblico aí, eu também vou fazer a esse aqui, né? E o Donald Hagner... E aos poucos as colinhas vão aparecendo. Olha, no final da aula, se você quiser... No final dessa aula, você pode pedir indicações aí de livros que a gente te dá. Mas o que eu achei interessante, o que acrescenta a exposição do que o Nildo trouxe, é que quando a forma, segundo o Donald, é o seguinte, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. A palavra aqui, Elohim, no hebraico, também, para Deus, é também referência aos seres celestiais. Agora, qual o impacto disso de maneira prática para a nossa vida? Porque se Deus assume uma forma de homem em Cristo Jesus, abaixo dos seres celestiais, e mesmo assim foi dado a ele a autoridade sobre tudo. Quando o Tiago mostra o capítulo 8, quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. Ele tem autoridade sobre tudo. Quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que nele te importes? No entanto, por pouco tempo fizeste pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e verdade. E
tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. Qual o impacto prático para a nossa vida hoje? Diga lá, Tiago. Pastor, eu preciso me curvar diante desse Jesus. Esse é o primeiro impacto que vem na minha cabeça. Eu preciso me curvar diante dessa pessoa, né? Como eu vou questionar, como eu vou duvidar da proposta que aquele que foi colocado tudo debaixo da regência dele, da direção dele, como é que eu vou virar para ele e dizer assim, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que poderia ser diferente. Acho que uma primeira ideia que me vem à mente é essa. Eu preciso me jogar, rosto no chão. Essa pessoa é incrível. Ele tem tudo nas mãos dele. Deus deu essa regência para ele. Como é que eu vou virar, né? Eu vou falar de um pedaço da palavra de Deus que eu gosto muito, né? De paixão. Como é que eu vou dizer que o Sermão da Montanha não é algo para mim hoje? Como é que eu vou duvidar que aqueles não são valores e princípios que eu preciso, de alguma forma, desesperada, todos os meus dias colocar em prática? Então eu olho como uma primeira aplicação isso. Eu preciso jogar uma postura talvez como a de João, ali quando no livro de Apocalipse, né? Jesus aparece para ele e ele joga com o rosto no terra, com medo de ver Jesus por conta do tamanho, resplendor e glória que ele tinha. Ele achou que ele ia morrer aquele dia se olhasse para Jesus. Então, essa é a primeira ideia que vem na minha cabeça. Nilton, de maneira prática, o que seria para você essa exposição de Jesus, pouco menor do que os seres celestiais, ainda assim tem todo o poder sobre tudo? Pastor, me traz a ideia de que eu tenho a quem recorrer. Eu tenho para onde ir. Eu não estou solto, eu não estou sozinho, eu não fui abandonado à minha própria sorte. Deus, ele não criou o universo, ou o universo não foi criado de um caos onde eu estou solto, né? Eu tenho a quem ir, porque todas as coisas, quer dizer, nada foi deixado de fora. Acho legal o autor explicando isso, quer dizer que nada foi deixado de fora, então eu tenho a quem recorrer. Se nada foi deixado de fora, nenhum aspecto da minha vida e do que me rodeia está lá de fora. Nem mesmo uma guerra que acontece num outro país, num outro cenário que respinga na gente aqui, não foi deixado de fora. E também não foi deixado de fora aquele diagnóstico de uma doença que chega na minha casa, que chega na minha família. Porque todas essas coisas, elas estão sob a autoridade do nosso Deus. Então, se todas elas estão, eu tenho a quem me render, eu tenho a quem recorrer, eu tenho para onde ir. E se eu tenho para onde ir, eu posso então descansar, eu posso ter paz. Por isso eu posso dizer assim, eu posso lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Eu sei disso, existe essa segurança. Nós não estamos falando de uma teoria, de uma ideologia de vida simplesmente. É muito mais do que isso, né? Tem a ver com esse relacionamento, com esse Deus pessoal aí que o autor vai mostrando para a gente que é, né? Eu penso que é mais ou menos essa linha, pastor. E nenhuma pessoa falha, né? E nenhuma pessoa falha, né? Com todo respeito aos vizinhos, né? Mas brincando aqui, você não tá indo pedir ajuda pro seu vizinho. Não existe erro, né? Deve ter vizinhos bons, né? Mas você não tá indo pedir ajuda pro seu vizinho. Tá indo pedir ajuda para quem foi colocado debaixo dele todas as coisas. Não existe possibilidade de ele não saber lidar com aquilo que você tá vivendo. Então, além disso que vocês colocaram, eu faço uma aplicação assim muito pessoal. Se Jesus, que se esvaziou da sua deidade, se esvaziou de sendo filho de Deus, esvaziou, assumindo a forma de servo, ele tem toda a autoridade. Uma aplicação prática que eu faço é que nós não temos como apresentar uma desculpa dizendo que nós não podemos, que nós não temos condição, que nós não podemos viver
a vida cristã, com a santidade que ela almeja operar em nós, para que nós não negligenciemos tão grande salvação, porque nós somos seres humanos, falhos. Aí o versículo 9 vai fazer o link com a parte futura do texto, e antes de chegar nesse link, eu queria dizer assim, para mim, uma lição prática que esse texto traz é que Jesus estava acima sobre todas as coisas, ele tinha autoridade sobre tudo, e quando ele diz que ele estará em nós, nós também, através da ação de Jesus em nós, teremos autoridade sobre outras coisas também. Então, para mim, uma referência extraordinária, quando Jesus diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Eu tenho Jesus comigo, e se ele tem essa autoridade sobre tudo, eu também vou ter autoridade sobre muitos aspectos que muitas vezes dominam meu comportamento, minhas escolhas, minhas atitudes, e que eu quero responsabilizar a carne onde eu habito, né? Aí eu olho para o versículo 9, quando diz assim, contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. E aí, veja, há uma transição aqui. Jesus enfrentou a morte por todos. E o autor, então, se aprofunda dizendo, Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica, os que são santificados, procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz, proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. Então aqui há uma transição da postura de Jesus, da inclusão que Jesus faz àqueles pelos quais ele morreu, e o texto apresenta ele como sendo um instrumento de santificação e que ele santifica, assim como ele foi santificado pelo Pai. Ele glorifica como ele foi glorificado pelo Pai. Ele inclui a nós outros e aí nos chama de irmão. Eu acho que essa mensagem é extraordinária, né? É uma mensagem fantástica, com todas as nossas limitações. Depois que temos um encontro com Cristo, recebemos dele essa vida. Do interior fluirão rios de água viva. Ou seja, continua fluindo em nós o que Jesus conquistou na cruz. Diga lá, Nildo. E pastor, é muito interessante, né? Quando o senhor vai lendo esses textos ali, eu gosto muito da ideia de que o autor ele vai nos aproximando de Jesus. Ele vai mostrando um Jesus acessível. Quando ele diz no versículo 9 ali, contudo, vemos Jesus. É alguém que a gente está vendo, nós vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, o que por ter sofrido a morte. Veja, é alguém que nós temos acesso, é alguém que eles veem, é alguém que sofreu. Sofreu é coisa de ser humano, é coisa nossa. Então, eu me identifico com Jesus, e Jesus, ele viveu isso, né? Deus, para quem, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e aí ele também traz a divindade de Jesus, mostrando, olha, ele entende o que você passa, ele entende o que você viveu, você é acessível para chegar ali pertinho, né, dele, você é acessível desse Jesus. Esse Jesus
ele é tão acessível que ele te chama de irmão. Né? Eu acho legal isso. Assim, tanto que santifica, como que são santificados, procedem um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos no meio de teu povo reunido e louvarei. Eu acho legal isso. O autor está trazendo assim: olha, nós estamos falando de um Jesus que é superior aos anjos, que tem toda a autoridade, mas esse Jesus, porque ele não tinha usado o nome Jesus ainda, né? Ele vai dizer Jesus agora, que acho que ele não tinha dito antes, acho que começa só a partir aqui do 9, quando ele apresenta o nome Jesus, então ele personaliza, ele diz assim, ó, é esse que é o Jesus, o nome humano dele é Jesus. E quando ele diz isso, ele diz assim para a gente, olha, a gente pode se aproximar dele, mas ele não é só um homem, ele é Deus. E esse Deus escolhe chamá-lo de irmão. Esse Deus escolhe oferecer a você salvação. Esse Deus é acessível. Então, quando eu vejo essa escrita aqui do autor de Hebreus dizendo assim, vem ver quem é o teu Salvador. Vem conhecer um pouquinho mais do teu Jesus aqui, porque pela graça, ele experimenta a morte no nosso lugar. Então, isso aí muito. Muito bom. Muito bom. Até mesmo porque os nossos pecados não nos permitem ver Jesus. Não ver a Deus, ver a Deus. Quem poderá ver ao Senhor? Né? Lembra de quando Moisés, a gente vai estudar sobre Moisés, quando Deus mostra a sua glória e Moisés vê por costas, pelas costas, porque não podia ver Jesus. Aqui o autor dos Hebreus diz assim, olha, agora desvendado você pode ver Jesus, ou seja, o Deus homem. Qual a sua reação, Tiago, a esse texto lido aqui? Pastor, o que o pastor Nildo falou, para mim, fica como sendo aquela chave mais essencial daquilo que esses versos nos mostram, né? É essa acessibilidade de Jesus. Ele é nosso irmão, né? Quando ele assume forma de servo, ele assume forma de irmãos, porque nós somos conduzidos até Deus, né? Nós somos conduzidos, essa ideia de identificação. Acho que essa seria a palavra que eu escolheria. Jesus, ele se identifica com a gente, né? E se eu tivesse que pensar de uma maneira prática de olhar para isso, tá doendo? Jesus sabe o que você está passando. Você está com saudade? Jesus sabe o que você está passando. Você perdeu alguém que você amava tanto? Jesus sabe o que você está passando. Ele também perdeu pessoas que ele amou muito, né? Então, essa identificação, Jesus, ele é superior, continua sendo superior, tudo está debaixo dele, e mesmo assim, nós podemos nos identificar com ele ao ele nos chamar de irmãos, porque em Cristo Jesus, nós somos todos filhos de Deus, né? Muito legal. E essa é exatamente a forma com que o autor conclui o capítulo 2. Esse vínculo. Veja o que diz o versículo 14 aqui, ó. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira que libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudessem ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo.
uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Aqui o autor já começa a apontar para uma figura muito conhecida dos judeus, que é a figura do sumo sacerdote. E a gente vai perceber que esse é um tema muito forte na carta aos Hebreus. Eu gostaria que a gente pudesse tentar expressar um pouquinho o que essa última parte do texto traz para nós, talvez assim, pensando nos benefícios da natureza humana de Cristo. Quais são os benefícios da natureza humana de Cristo apresentado aqui pelo autor? Pastor Nildo. Pastor, desculpa, posso só tirar um pouquinho uma coisinha desse texto que eu achei muito legal? A minha colinha, eu tô aqui com o N.T. Wright, e ele diz uma coisa muito bacana desse parágrafo, que eu queria pescar aqui com a gente antes de aplicar, né? Que primeiro, derrotaste aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então Jesus, morrendo, venceu a morte, mostrando que ele é mais poderoso do que aquele que é o senhor da morte, né? Que é o diabo. O diabo vem para matar, né? Para destruir, para fazer algo ruim, para conduzir todos à morte eterna, né? O Satanás já sabe que ele perdeu. A única coisa que ele pode fazer é levar mais gente para perder junto com ele. E uma outra coisa que o N.T. Wright diz desse texto, desse parágrafo que eu achei muito interessante, é ali ó, quando ele diz: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A gente vai aplicar para nós esse verso, mas não é de nós que ele está falando. Então, quem é que passou a vida inteira escravizado pelo medo da morte? Aí o N.T. Wright vai sugerir que está falando do povo escravizado no Egito. Enquanto eles estiveram escravizados, eles passaram o tempo inteiro com medo da morte, né? Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Então calmem, calmem. Ele veio aqui para ajudar vocês, né? Então essas duas percepções do N.T. Wright do nosso texto eu queria ressaltar antes de a gente aplicar o que esse parágrafo, mas pode ir lá, pastor Nildo, aplicar o que a gente consegue entender dele. Mas aí eu já queria fazer um desafio, Nildo, de aplicar esse parágrafo, mas também aplicar essa lição de hoje, né? O que a gente aprende, qual o impacto desse capítulo 2 em nossa vida, em nosso viver, em nossa existência? Pastor, eu penso que esse capítulo ele nos ajuda a pensar sobre a nossa atenção a não negligenciarmos tão grande salvação. De um Jesus que se fez homem, que mostrou a nós o acesso a ele, né? Nós podemos ter acesso a ele, e a gente precisa lembrar que esse fato dele ter se tornado homem e todo esse plano do céu é um plano tão perfeito que não passou pela mente dos poderosos, né? Eu acho interessante quando Paulo fala isso em Corinto, né? Ele diz assim: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Veja, é um plano do Senhor para alcançar o ser humano, que só precisa fazer com que a gente se renda, porque ele venceu a morte, como o Tiago trouxe ali, ele vence o diabo, até aquele filme Crônicas de Nárnia, né? Quem não assistiu ainda o primeiro, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, acho que é o primeiro, né? Quando eles precisam matar o leão ali, e faz toda aquela festa porque matou o leão, pega a juba do leão, mas ele fala assim: você não entendeu a profundidade disso, porque daí a pedra é quebrada, o leão ressuscita, e é isso, né? É esse Jesus que vence a morte e vence o diabo, vence o inferno, para nos dar essa vida. Um Jesus que se compadece, um Jesus que sabe das nossas fraquezas, um Jesus que sabe das nossas limitações, mas que nos alcançou. Isso aí é formidável. Para mim, esse capítulo ele fala muito disso. Pois é, estamos chegando ao final aí do nosso estudo hoje. Jesus assumiu a nossa humanidade
para que nós pudéssemos ter esperança de vivermos com ele na celestialidade. Que Deus te abençoe. Próxima vez estamos juntos aqui no capítulo 3. Um grande abraço.